E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Arthur e eu faço parte do Desenvolvendo o Reino. Nós estamos há bastante tempo fazendo diversos trabalhos. Nós atuamos por muito tempo somente com o Instagram, mas nós agora estamos tentando expandir o nosso alcance para o YouTube também. E nós contamos com o seu apoio, nós contamos com a sua ajuda. Esse aqui é o segundo vídeo do nosso canal. E antes mesmo de eu começar, eu gostaria de pedir algo muito rápido para você. Primeiramente, se inscreva no nosso canal para você acompanhar os nossos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe, esteja ativando o sininho também para que você possa ser notificado daquilo que a gente postar. Nos ajude a fazer com que o nosso canal esteja alcançando mais vidas. Bom, nós estamos começando hoje aqui no nosso canal um quadro que se chama O Verbo, que é um quadro onde nós vamos escolher um texto da Bíblia, um texto da Palavra de Deus, para discutir ele de uma forma que é descontraída. Nós somos amigos, então é como se nós estivéssemos sentados a uma mesa conversando, dividindo algumas coisas, dividindo algumas ideias. Então o que nós vamos conversar aqui hoje é uma ideia que eu tive, é algo que Deus falou ao meu coração e eu decidi compartilhar com você. Então, vamos para o texto. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, capítulo 7, e nós vamos ler dos versículos 15 ao 19. E assim, para esses vídeos é interessante que você esteja com a sua Bíblia, até mesmo para você ver se eu não estou falando besteira, se o que eu estou falando realmente está escrito. No versículo 15 diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então, nesse texto, Jesus ele está nos dando a possibilidade de pessoas possuírem dons, mas não possuírem bons frutos. E esse contexto, ele vai nos trazer a ideia de igrejas que, por muitos momentos, não se preocupam em analisar os frutos de seus pastores, de seus ministros, simplesmente porque supervalorizam os dons espirituais. E isso abre brecha para uma série de pecados, uma série de consequências extremamente danosas para o corpo de Cristo. E é por isso que nós vemos tantos escândalos dentro da igreja. Por isso nós vemos pastores, pregadores, ministros que possuem um alcance muito grande, mas são pegos em algum tipo de pecado, são pegos em alguma falha extrema. Isso tudo porque eles chegaram a uma posição elevada, não porque eles possuíam bons frutos, mas porque talvez eles expressassem algum tipo de dom espiritual que fosse útil para a igreja. E essa discussão ela é muito válida, porque se nós formos analisar os bastidores do evangelho, ele é formado por pessoas anônimas que talvez não possuam tantos dons espirituais, ou talvez não são tão eloquentes na sua fala, não expressam tantos dons, mas possuem frutos que fazem com que essas pessoas sejam verdadeiros arautos do Senhor. O que nós devemos absorver desse texto é que a nossa análise ela deve estar direcionada aos frutos, aquilo que formará a nossa identidade diante do Senhor não são os dons que a gente tem. Quando Deus ele for julgar as nossas vidas, e essa é uma certeza minha, que Ele não vai nos julgar a partir dos dons que nós recebemos somente. Ele não vai olhar para você, olha, você é um cara que tem aí muitos dons espirituais, então você vai lá para o melhor lugar. O maior ponto de análise de Deus sobre os nossos ministérios é justamente os frutos que nós temos. Tanto que no texto, Jesus ele traz a possibilidade de pessoas que, Senhor, Senhor, em seu nome nós não profetizamos, mas Jesus no texto afirma, afastem-se de mim, pois eu não as conheço. Uma pessoa que expressa dons espirituais nem sempre é conhecida por Deus. Uma pessoa que expressa eloquência, uma pessoa que expressa autoridade, nem sempre é conhecida por Deus. Com absoluta certeza, nos bastidores do Evangelho, existem irmãos e irmãs que
talvez não sejam aí tão usadas, né, quando a gente fala de dons espirituais, mas estão cuidando de vidas, estão testemunhando, estão formando pastores e pregadores, ministros do evangelho, não através dos dons de profecias, mas através dos frutos, mas através daquilo que se pode saborear da sua vida. Que o Senhor possa olhar para nós e que Ele possa analisar os bons frutos da nossa vida, que Ele possa analisar o bom testemunho da nossa caminhada e que através disso nós sejamos levados a sermos chamados de servos bons e fiéis ao Senhor. E nós vamos ficando por aqui. Peço mais uma vez que você compartilhe, se inscreva, curta esse vídeo, ative os sininhos e também nos siga nas nossas redes sociais que estarão aqui na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, nos ajude. Nós somos o Desenvolvendo Reino e nós contamos com a sua vida para juntos desenvolvermos o reino de Deus nessa terra.